Amados irmãos, amadas irmãs, um bom dia para todos nós, uma excelente manhã de quinta-feira. Estamos aqui hoje iniciando o nosso evangelho diário, mas também eu vou deixar aqui o nosso carinho para todos os irmãos que nos acompanham ao longo do dia, já que estamos destinando o nosso bom dia a todos que estão presentes aqui conosco. Vamos também deixar o nosso boa tarde, o nosso boa noite a todos os irmãos que nos acompanham ao longo do dia. Sejam muito bem-vindos, que a paz de Jesus esteja conosco hoje. Sejam muito bem-vindos e sintam-se acolhidos, envolvidos por esse amor que nos une em um só coração neste momento. Meus amados irmãos, hoje estamos começando aqui o nosso evangelho diário, mas como fazemos todas as manhãs, antes de iniciarmos, vamos convidar a Jesus para estar conosco. Que Jesus, humildemente roguemos para que o Cristo esteja aqui, nos abençoando, nos amparando, guiando os nossos passos no dia de hoje. Que Jesus conceda a chance para cada um de nós sermos um instrumento da vossa paz. Que por onde a gente passar, onde a gente frequentar hoje, onde a gente visitar, por onde os nossos caminhos nos levarem no dia de hoje, que possamos ser um instrumento da paz de Jesus. Que as nossas palavras, as nossas atitudes, as nossas intenções possam estar a serviço sempre de Jesus, refletindo a luz do Cristo. Meus amados irmãos, são com essas palavras que eu inicio aqui o nosso encontro, o nosso momento em que unimos a obra Jesus e Atualidade da nossa querida benfeitora Joana de Ângeles, unindo sempre com uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo. Lembremos, meus irmãos, que esta obra, Jesus e Atualidade, ela é bem diferente das outras que nós estivemos juntos aí há alguns meses atrás. As obras de Emmanuel, em que nós mergulhamos em cada detalhe, que foi o Há 2000 anos e também 50 anos depois, são obras que contêm uma história, ou seja, tinha um contexto, tinha uma história em que a gente foi mergulhando na vida de cada personagem e através da conduta fomos ali retirando aprendizados até para a nossa vida. A conduta desses personagens, dessas almas. Então, essas duas obras de Emmanuel, que a gente viu há alguns meses atrás, foram obras dedicadas a contar sobre a vida de almas que estiveram aqui na Terra há séculos atrás, e a partir da vida deles, da caminhada, daquela existência, serviu de muito aprendizado para todos nós. Então foi um momento muito enriquecedor. Aliás, a todos os irmãos que não tiveram a chance de acompanhar ou estão aqui pela primeira vez, nós temos uma playlist aqui no nosso canal, uma playlist destinada a 2000 anos e a outras 50 anos depois, com todos os vídeos ali contando a história dessas obras e unindo com o Evangelho segundo o Espiritismo. E eu estou trazendo isso para nós hoje porque essas duas obras que a gente já está caminhando, que a gente caminhou por elas são bem diferentes dessa da Joana de Ângeles. Essa obra Jesus e Atualidade não é uma obra de história, não é uma obra que vai nos contar a vida de alguém, de um personagem, não. É uma obra que Joana de Ângeles, como um espírito inteligente, um espírito de luz, um espírito de muita paz, um espírito que já está numa categoria muito avançada, é uma obra para todos nós. Ela traz para refletirmos sobre as coisas da vida. É uma obra de conhecimento, de esclarecimento. Então, cada capítulo nós temos um tema que Joana nos convida a refletir, a estudar e a ampliar o nosso olhar. Inclusive, meus irmãos, nós temos disponível para todos nós o filme da história de Divaldo Franco.
E no filme do Divaldo, nós temos ali Joana de Ângeles contando um pouquinho como que foi a caminhada de Divaldo dentro da doutrina espírita e a Joana de Ângeles a todo momento, porque Joana é quem zela, quem cuida, quem guia os passos do Divaldo. Ela é o espírito benfeitor que está sempre com ele e que ditou diversas obras que ele psicografou. Então, a todos os irmãos que tiverem interesse, assistam esse filme da vida do Divaldo Franco. Está disponível para todos nós e lá nós veremos Joana de Ângeles. E eu estou justamente sugerindo isso porque estamos agora aqui acompanhando uma obra dela, então talvez assistir um pouquinho o filme, nós iremos entender o jeito, a personalidade de Joana, os ensinamentos que ela passa. Então, esse convite está aberto a todos os irmãos que ainda não viram ou que já assistiram. Vamos rever também esse filme. Bom, meus amados irmãos, mas vamos aqui retornar para a nossa reflexão, o nosso encontro de hoje. Porque o nosso tema do Evangelho diário desta quinta-feira é o tema do capítulo 3 deste livro, Jesus e Atualidade. E este tema do capítulo 3 se chama Jesus e Humanidade. Então é um momento que Joana nos convida a olhar para a humanidade, a olhar também para nós que fazemos parte do mundo. E para iniciarmos, vamos começar com as palavras de Joana de Ângeles? Bem no início deste capítulo, ela nos diz: Jesus, homem, é a lição de vida que aurimos no Evangelho, como convite ao homem que se deve deificar. Não havendo criado qualquer doutrina ou sistema, Jesus tornou a sua vida o modelo para que o homem se pudesse humanizar, adquirindo a expressão superior. Joana começa com essas palavras, afirmando para todos nós que a vida de Jesus é o próprio evangelho para a gente seguir. Que Jesus, ele é o evangelho vivo, vamos colocar assim. Porque toda a conduta, todas as escolhas, as palavras de Jesus é o evangelho para nós. Cristo não deixou nada escrito. Todos os evangelhos que nós temos dos evangelistas relatando a vida de Jesus e os ensinamentos foi escrito depois. Jesus mesmo não deixou nada escrito. Jesus, como Joana disse, não criou nenhuma doutrina, Jesus não criou nenhum sistema, mas a vida dele, os passos do Cristo, é o que nós devemos seguir. A vida dele é o evangelho vivo. Então Jesus, ele é o grande modelo que nós temos que buscar nos aproximar. Analisar mesmo a vida, as atitudes, os ensinos e buscar nos aproximar. Mas aí eu vou trazer uma reflexão aqui pra gente. Como iremos conseguir nos aproximar de Jesus? Como iremos conseguir ter o Cristo como o nosso modelo, como o nosso guia, como o exemplo da nossa vida, se nós não conhecemos a vida do Cristo? Como iremos nos aproximar de Jesus no sentido de aurir inspiração na conduta dele, de observar os passos, de entender os ensinamentos? Como faremos isso sem conhecer a Jesus? Por isso, meus irmãos, é importante nós mergulharmos também na vida do Cristo. Ler os evangelhos que contam os ensinos de Jesus. Lá naquela parte da Bíblia, nós temos os evangelistas ali. Atos dos Apóstolos também vai trazer a caminhada depois, mas tem muito ensinamento para nós. Mas ali, João, Marcos, Lucas, Mateus, nós temos a riqueza da caminhada do Cristo aqui na Terra. E um evangelho vai complementando o outro.
dos evangelistas. Então, quando nós mergulhamos ali na vida de Jesus, nós vamos abrindo conhecimento para nos aproximar dele. E não apenas esses livros da Bíblia nos trazem muito da vida de Jesus, mas nós temos diversas obras dentro da doutrina espírita que nos contam da vida do Cristo. Humberto de Campos, Amélia Rodrigues, são exemplo de espíritos que ditaram obras e que estão aí publicadas para todos nós termos acesso, que contam um pouquinho da caminhada de Jesus aqui na Terra e vão nos ensinando. Então, quando nós buscamos essas obras através do livro, do audiobook, quando nós buscamos o Evangelho, nós estamos nos aproximando e buscando conhecer a Jesus. Estamos buscando proximidade com aquele que desejamos nos inspirar, que é o nosso modelo. Por isso fica essa reflexão também aqui hoje para todos nós. Busquemos conhecer mais sobre Jesus. Aliás, já que hoje eu citei aqui no início para todos nós o filme da vida do Divaldo Franco, em que Joana de Ângeles está presente ao longo de todo o filme, para a gente conhecer um pouquinho mais também dessa benfeitora espiritual, que nós estamos com a obra dela aqui, eu também vou citar para nós uma série que conta da vida de Jesus, e é uma forma também de nos aproximarmos. Tem uma série que está disponível para todos nós na internet, que se chama The Chosen, Os Escolhidos. Esta série, gente, ela é muito linda e ela conta ali a caminhada de Jesus. Nós já temos aí 3 temporadas, cada episódio um mais lindo que o outro. Então, quem ainda não assistiu, eu convido a assistir. É uma série que Jesus, ele está tão próximo de todos nós e é tão bonito que eu vou comentar algo. Ao ver alguns episódios ali das falas de Jesus, que a gente já leu nos evangelhos, é muito bonito porque parece que dá vida, cria a vida. Então a gente vê todo aquele contexto, quem estava envolvido, os apóstolos que estavam perto no momento daquele ensinamento. É lindo, meus irmãos. Também é uma forma de nos aproximarmos de Jesus, conhecer um pouco mais. Então, o que não falta para a gente é chance hoje em dia de conhecer a vida do Cristo para nos aproximarmos do exemplo dele. Porque Joana de Ângeles, nesse capítulo 3, nos diz que Jesus tornou a sua vida um modelo para que nós pudéssemos nos humanizar e seguir. Porque ela até traz uma reflexão interessante, que antes do Cristo, o exemplo de homem que a gente tinha aqui na Terra era um homem muito brutalizado, violento, um homem muito enérgico, muito dominador exteriormente, um homem que era símbolo de violência. E após Jesus, nós já temos uma visão diferente do homem. Após Jesus, nós temos o exemplo da humildade, da simplicidade. Nós temos o exemplo do caminhar também espiritualmente, não apenas para a vida material. Então Jesus, ele realmente divide as eras, digamos assim, antes do Cristo e depois do Cristo. Porque depois de Jesus, todos nós temos nitidamente um modelo para seguirmos no mundo. Inclusive, no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos uma passagem, a do capítulo 17, item 10, que é uma passagem muito bonita e nela eu queria tirar aqui um trechinho, porque nessa passagem do Evangelho nos diz assim, que todas as nossas atitudes, para a gente conseguir viver no mundo as virtudes, para a gente conseguir caminhar cada dia melhor, o Evangelho coloca aqui para a gente: basta que reportemos todos os atos da nossa vida ao Criador, o Criador que nos deu a vida. E coloca aqui: se tudo que fizerdes, remontai à fonte de todas as coisas, para que nenhuma de vossas ações deixe de ser purificada e santificada pela presença de Deus. Olha que passagem mais bonita.
Que toda atitude nossa, está dizendo aqui para a gente no Evangelho segundo o Espiritismo, que toda atitude nossa, ela possa ter a base na fonte que é Deus. Para que dessa forma todas as nossas ações sejam sempre purificadas, refletindo Deus. E o maior exemplo que a gente tem de atitudes que refletem Deus são as atitudes de Jesus, como Joana de Ângeles coloca para a gente. Então, Jesus continua sendo esse modelo e sempre será esse modelo para nós seguirmos. Se desejamos ser melhores, se desejamos sair dessa existência um pouco melhor do que adentramos, se desejamos nos tornar pessoas melhores, espíritos melhores, se desejamos deixar aqueles velhos hábitos, aquelas condutas totalmente desviadas, se desejamos nos transformar, independente da idade que estejamos na vida física, vamos seguir o exemplo que é Jesus. O Livro dos Espíritos também nos traz muito isso, lá na questão 625. Jesus é o nosso modelo, Jesus é o nosso guia, é aquele que andou aqui pela terra, que é o exemplo vivo para todos nós de como agir em todas as situações que a gente passa na vida. Meus irmãos, eu gostaria de encerrar aqui o nosso encontro de hoje também com palavras de Joana de Ângeles deste capítulo 3. Encerrar para a gente fechar a nossa reflexão aqui com essa boa vontade em conhecer mais a Jesus. Hoje, o ponto central da nossa reflexão, baseado no capítulo 3 de Joana, é inspirar a todos nós a buscar mais Jesus, a conhecer mais o Cristo, que seja através de um filme que conta a história de Jesus, de uma série, que seja através dos evangelhos, do estudo, das obras espíritas que trazem muito de Jesus também, a caminhada dele. Busquemos Jesus. Todos os dias a gente pode dedicar um tempinho do nosso dia a buscar conhecer Jesus. Conhecer esse irmão que cuida de todos nós. Quando a gente gosta muito de alguém, a gente não quer conhecer essa pessoa, saber o que ela gosta, a personalidade dela, como que ela age, não é mesmo? A gente, quando gosta muito de alguém, a gente faz um amigo, a gente não quer conhecer ele, e a gente não conhece muito bem. Pois bem, vamos conhecer a Jesus. Nós que amamos o Cristo, nós que desejamos nos aproximar dele, temos que conhecê-lo. Se a gente não dedica tempo a saber de Jesus, a conhecer o Cristo, a gente se afasta dele. Então vamos buscar conhecer a jornada de Jesus, os ensinamentos, para se inspirar nele nos momentos da nossa vida, a cada segundo. Bom, vamos encerrar aqui com as palavras de Joana de Ângeles. Ela coloca para todos nós no finzinho do capítulo 3. Jesus veio ao homem para humanizá-lo, sem dúvida. Mas cabe-te agora esquecer por momentos as tuas pequenezes e recebê-lo, assim cristificando-te no logro da tua realização plena e total. O que Joana nos diz por essas palavras? Vamos abrir as portas da alma para receber Jesus, para que o Cristo esteja vivo dentro de nós. Vamos nos aproximar de Jesus, que nos concede tanta esperança e tanta consolação. Vamos nos aproximar do Cristo, para que dessa forma a nossa alma se purifique, se humanize. Meus amados irmãos, com essas palavras eu encerro o nosso encontro de hoje, com muita paz, com muita serenidade. Convido a todos para estarmos aqui amanhã adentrando no capítulo 4, esse capítulo que vai falar para todos nós sobre amor. Jesus é o exemplo do amor para nós. Nos encontramos aqui amanhã com a bênção e a permissão de Deus. E lembramos que esta é uma mensagem da nossa amada Casa Espírita Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias, para todos nós que estamos aqui presentes. Fiquemos em paz, fiquemos com Jesus, meus irmãos, que assim seja.